Oi pessoal, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital, do Fórmula de Lançamento. E uma vez eu vi uma frase, se não me engano do Roberto Chiniachik, que dizia o seguinte: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Quando eu comecei a ser empreendedor, eu reclamava muito, tá? Eu morava em Londres, tá? E eu reclamava muito do Brasil. Eu reclamava que demorava muito para abrir uma empresa. Eu reclamava que a gente era tributado demais. Eu reclamava que a gente era tributado pelo faturamento e não pelo lucro. Eu reclamava que não tinha sistema de pagamento. Na época que eu fundei minha empresa, não tinha um sistema de pagamento. Eu gastei por volta de 6 meses brincando e implementando meu próprio sistema de pagamento, sistema de pagamento pessoal, na época, ou integrando com o que tinha. E, nossa, eu reclamava de tudo, eu reclamava, e principalmente porque eu estava fora do Brasil. Então a comparação era muito grande, eu tendia a comparar tudo que era de melhor lá fora com tudo que era de pior no Brasil. E acredite, se você quiser olhar, tem sempre uma coisa ruim. Eu reclamava que, cara, era difícil arrumar pessoas boas para trabalhar comigo. Eu reclamava que era caro, nossa, a carga tributária para um empregado é muito grande. Eu reclamava que eu não conseguia contratar uma pessoa por hora. Era muito complicado sem você se arriscar judicialmente a contratar uma pessoa por hora. Tipo, eu reclamava que, tipo, por exemplo, o salário mínimo no Brasil é uma coisa mensal, né? Lá fora é uma coisa mensal, por hora. Então, sei lá, você pode contratar várias pessoas sem ter que incorrer com um processo lá na frente. Eu reclamava demais, eu reclamava de muita coisa. E o fato foi o seguinte: uma vez eu fui num curso lá em Londres mesmo, e lá eu peguei uma distinção muito poderosa que me ajudou e talvez tenha me ajudado muito, fundamentalmente, a minha mentalidade para conseguir empreender mesmo desse jeito, tá? Mesmo desse jeito. E foi uma distinção de responsabilidade versus vítima. Eu percebi que quando mais eu reclamava, eu era num contexto, eu contava uma história para mim onde existia um fator, né? Um fator externo, existia eu. E eu reclamava desse fator externo. Logo, eu era vítima disso. Eu era vítima das leis do Brasil, que não eram ideais, ou não era como eu achava que ia ser. Eu era vítima da tributação, eu era vítima do fato do Brasil não ter as ferramentas que eu queria ter, que eu queria que tivesse para prosperar o meu negócio. Na verdade, meu negócio, na época onde eu comecei, era leilões de imóveis. Eu tive que desenvolver muita ferramenta, muita página, muito tudo isso. E eu reclamava de tudo isso. Mas toda vez que eu reclamava, eu era uma vítima disso, tá? E nesse curso, o que o cara me mostrou, o cara que estava liderando esse curso me mostrou, que é o seguinte: tudo bem, você vai continuar reclamando, você vai continuar sendo a vítima. Mas quando você está numa posição de vítima, não há nada que você possa fazer. Certo? Se você é vítima da situação, da circunstância, de tudo, não é nada que você possa fazer. Afinal, você é vítima, não está no seu controle. E eu percebi que eu era vítima de muita coisa. Eu me fazia de vítima de muita coisa. Tá? Aí eu virei pro cara e falei assim: mas peraí, se eu não for vítima, se isso não está no meu controle, o que eu posso ser? E o cara virou para mim e falou assim: cara, você pode ser responsável. Como assim responsável? Você é responsável pela tributação do Brasil, você é responsável pelo fato de não ter ferramenta, ou as ferramentas que eu queria, ou não ter as ferramentas que tem lá fora, as condições que tem lá fora. Você é responsável por isso? Ele virou pra mim e falou assim: cara, não responsável no sentido de você ser culpado por isso, tá? Mas o responsável no sentido de você poder fazer alguma coisa a respeito. E quando você se posiciona como responsável no sentido de poder fazer alguma coisa a respeito, você tem poder. É uma situação pior, porque você tem que assumir um cargo nas costas, você tem que assumir trabalho, mas é pior. A situação de vítima se deixa num estado onde você não pode fazer nada. A situação de responsável te deixa no estado que é possível fazer alguma coisa. E naquela época eu decidi ser responsável por várias coisas, tá? E o dia que eu decidi, que eu escolhi ser responsável, tá? Muita coisa mudou pra mim, tá? Então, toda vez que eu reclamava, era um sintoma do Érico vítima, vítima da circunstância. Toda vez que eu falava: peraí, chega disso, quer saber de uma coisa? Eu vou implementar meu próprio sistema de e-mail, vou implementar meu próprio sistema de pagamento. E eu implementei várias outras coisas, que algumas dessas coisas eu acabei fazendo de negócios hoje. Algumas dessas coisas você conhece, lá, ClickMail, ClickSite. Outras coisas vocês não conhecem, tá? Otimizador web, então várias ferramentas que eu implementei que fizeram. E o melhor de tudo que é o seguinte: independente de eu ter implementado, feito e acontecido, uma coisa
uma coisa me deu liberdade para saber que eu não era mais vítima, tá? E ser vítima de alguma coisa é muito ruim. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: toda vez, e eu acredito nisso piamente, toda vez que você estiver reclamando de alguma coisa, tá? E acredite, eu ainda reclamo de alguma coisa, sou nenhum santo não, tá? Eu consigo distinguir mais o que eu tô te falando agora e consigo sair dessa situação mais rápido que eu conseguia sair antes, tá? Mas eu continuo reclamando. Mas toda vez que você estiver reclamando de alguma coisa, as chances são que você está sendo vítima dessa coisa, tá? E não tem nada de errado com isso, tá? X aconteceu, logo eu tô reclamando. E as chances são que você está sendo vítima dessa coisa. E quando você está numa posição de vítima, quando você é vítima daquela situação, não há nada que você possa fazer. E aí o que vai acontecer? Você vai viver naquela desgraça ou naquela circunstância por muito tempo. Porque se você é vítima, não tem nada para fazer, não tem alguma coisa para você fazer, então o que você vai fazer, né? E um outro jeito é você tomar responsabilidade por isso. E quando eu falo tomar responsabilidade, não é tomar culpa daquilo, é você escolher ser responsável, se você escolher causar uma modificação naquela área, se você escolher ser um agente transformador daquela circunstância particular, tá? E muita gente fala pra mim, cara, mas espera aí, eu tenho uma situação onde, tá bom, eu vou escolher essa situação, mas não tem como eu mudar aquilo, não tem como eu fazer nada em relação àquilo. E é isso que vai a frase que eu falei no começo desse vídeo, tá? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Você é uma pessoa que vai dar um jeito, vai mandar ver, e vai transformar, e vai ser um agente transformador, ou você vai dar desculpa, tá? A escolha é sua. Então a partir de hoje, cara, eu te convido a começar a distinguir as horas que você é vítima de uma circunstância e as horas que você se declara responsável por uma circunstância. Eu acredito que você, como empreendedor, vai ser muito mais poderoso, vai ter muito mais, inclusive, satisfação, tá? Nem sempre a batalha vai ser... A batalha para transformar vai ser legal, enfim, mas eu acredito que você vai se sentir vivo, vai se sentir lutando por alguma coisa que você acredita. Então é isso aí. A partir de hoje, eu queria que durante o dia de hoje você começasse a distinguir algumas coisas que você está reclamando, tá? E o que você pode ser responsável. Né? E não necessariamente você precisa fazer alguma coisa, mas o que eu queria nesse vídeo é que você começasse pelo menos a distinguir uma coisa da outra. Então é isso aí, gente, isso aí por hoje. Se você está curtindo essas dicas que eu tô dando, cara, assine agora, né, o meu canal do YouTube. Isso, se você estiver vendo no YouTube, pode ser que você esteja vendo num podcast, pode ser que você esteja vendo no YouTube, mas enfim, se você estiver no YouTube, assine agora. Tô louco para saber o que você está pensando, então deixa um comentário aqui abaixo e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.